meus amigos, o Grupo R2, o Diário de Pernambuco, o AQPE, a Rádio Clube, a NFM, vão oferecer a vocês uma verdadeira lição de democracia. Um debate entre os candidatos para que você possa escolher, para que você possa ter a sua visão de cada candidato. O debate está sendo transmitido pelas rádios Clube, AM/FM e pela fanpage do Diário de Pernambuco. Foram convidados os candidatos com pelo menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. A coordenação da Frente Popular de Pernambuco justificou por meio de nota que, diante de compromissos do governador Paulo Câmara, o candidato não pode comparecer ao debate. Já Armando Monteiro alegou incompatibilidade de agenda. A ordem de considerações iniciais, finais e a disposição dos candidatos no palco foi através de sorteio realizado dia 18 de setembro, com a participação dos representantes de Dani Portela e Maurício Randes e Armando Monteiro, que até aquele momento participaria do debate. Agradecemos a presença dos candidatos e já passamos a perguntar uma pergunta que eu acredito que seja importante e óbvia. Por que os senhores, primeiro a Dani Portela, por que você quer ser governadora de Pernambuco? Qual a sua intenção? Qual a sua visão? Como é que você pensa Pernambuco a partir da sua posse? Pernambuco é um desafio para todos nós. Pernambuco ele tem uma história muito revolucionária. Sou professora de história, sou advogada e Pernambuco ele foi o embrião gestor das grandes revoluções no Brasil inteiro, a partir das ideias revolucionárias do Seminário de Olinda. E Pernambuco não pode esquecer dessa sua característica de querer mudança. E é em nome dessa mudança, de uma alternância que é a base do princípio da democracia, que a gente se candidata a governadora de Pernambuco. Na primeira chapa inteiramente formada por mulheres, a uma eleição majoritária da história do Brasil. Nós somos maioria da população brasileira. Aqui em Pernambuco as mulheres são a maioria ainda mais expressiva, 54%. Mas nem 10% de nós chega no Congresso Nacional, onde as leis são criadas e as decisões são tomadas. Sem a nossa participação, há menos creche, menos políticas públicas para a mulher, a violência doméstica só aumenta. E é em nome desse desafio que eu me lanço com a chapa majoritária feminista do PSOL, acreditando que um mundo melhor para nós é um mundo melhor para todas as pessoas. Pernambuco precisa mudar. São 12 anos da gestão do PSB. São 12 anos. A nossa voz não pode mais ser silenciada, não podemos mais ser esquecidas por falta de políticas públicas. Sou do partido de Marielle Franco, uma amiga querida, vereadora pelo Rio de Janeiro, que teve a sua voz silenciada. E a última fala da Marielle foi o seguinte: dentro do plenário da Câmara do Rio de Janeiro, ela disse: não serei interrompida. E ela foi interrompida, infelizmente, pouco depois, mas nós viemos dizer que muitas se multiplicaram, muitas Marielles por esse Brasil afora, e aqui em Pernambuco nós não seremos interrompidas. 2018 é o ano das mulheres na política. Pronto, encerrou. Agora nós vamos para as considerações iniciais do candidato Maurício Randes. Doutor Maurício, só tem 2 minutos também para falar do que pretende, como foi, como não foi, para dizer tudo que o senhor quiser. Fique à vontade. Eu quero ser governador de Pernambuco porque acumulei uma experiência, tanto na vida pública quanto na vida privada, tanto nas entidades da sociedade civil quanto na academia, que pode ajudar Pernambuco a sair desse marasmo. Eu tenho andado o estado todo, essa semana estive no sertão, estive em bairros da periferia, andei pelas URs, conversando com as pessoas. Estou impressionado com o descontentamento. Essa eleição está em aberto. Essa eleição não pode ser decidida apenas pela força dos grandes falantes, das grandes estruturas. Essa eleição não pode ser decidida pelos institutos de pesquisa. Essa eleição vai ser decidida pelo coração e pela mente de cada pernambucano.
estamos apresentando uma alternativa de alguém que tem experiência na vida pública, 3 mandatos de deputado federal, liderei a bancada do presidente Lula na Câmara dos Deputados e tenho, portanto, a capacidade de fazer as mudanças que Pernambuco precisa. Esse período do atual governo foi um período de muito desencanto para o pernambucano. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão sem teto, as pessoas estão atemorizadas, a saúde está um desmando. Alguma coisa precisava ser feita. Por isso, eu que pensei que não ia mais me candidatar, aceitei o convite para apresentar uma alternativa. Se as pessoas estivessem satisfeitas com o atual governo, poderiam votar no atual governo. Se quisessem voltar ao passado, tinha a oposição liderada pelo senador Armando. Nós estamos apresentando uma alternativa progressista, uma alternativa de centro-esquerda, sintonizada com uma proposta nacional de mudança, que é de Ciro Gomes. Ontem recebemos a visita daquele que possivelmente vai ser o futuro presidente da República, que vai superar essa dualidade que está atrasando a política brasileira, essa polarização, vai pacificar o país, conhece o Nordeste e vai liderar transformações que nós vamos fazer também aqui em Pernambuco. Muito bem. Agora nós vamos ter pergunta de candidato a candidato com um tema pré-estabelecido que nós vamos sortear aqui, né? Sortear 2 fica mais fácil, né? Certo. Vamos aqui, vamos ver. Fecha a caixa, pode ser tudo anonimado, né? Vamos embora. Dani Portela pergunta, Maurício, antes. Tema livre. Maurício, eu queria conversar um pouco sobre essas alianças que estão sendo feitas em Pernambuco. A gente começa vendo 2 grandes palanques sendo formados e palanques muito amplos e muito contraditórios. Como você vê essa questão das alianças aqui em Pernambuco, que compõem o palanque do governador Paulo Câmara, uma aliança muito ampla, desrespeitando inclusive vontade de milhares e milhares de pernambucanos da base do próprio Partido dos Trabalhadores. Você que já foi do Partido dos Trabalhadores, como você enxerga esse atual momento dessa aliança feita por uma suposta frente para pedir mais 4 anos de um governo que já está 12 anos aí? Eu acho, Dani, que essa aliança é um desrespeito à inteligência do povo de Pernambuco. São alianças com 12, 14 partidos, casamentos de conveniência eleitoreira. E o pernambucano já sabe no que é que isso resulta. Se chegam ao governo, loteiam os cargos públicos, botam nos cargos pessoas que são apenas os apaniguados dos partidos, sem capacitação para isso, sem experiência, sem ligação com a sociedade civil. São pessoas que ficam encasteladas nos cargos públicos e que são pequenos governos dentro dos governos. Então, eu acho um horror que está sendo feito hoje aqui em Pernambuco. Você pegue, por exemplo, uma área importante como o desenvolvimento econômico, como o Porto de Suape, e mais 5 secretarias, estão loteadas a um partido, o PP, que tem cadeira cativa em qualquer escândalo de corrupção no Brasil. Isso não pode dar certo. Pega outra coligação, a coligação do senador Armando Monteiro. Enquanto ele usa uma estrelinha para fazer uma alusão à popularidade de Lula, ainda que desbotada, ele bota no seu palanque também gente de Alckmin, gente de Bolsonaro, às vezes esconde um pouco, porque Bolsonaro aqui não tem a mesma força que tem em outros lugares. Aliás, ontem foi um horror na Avenida Boa Viagem, os slogans da passeata, da caminhada, do movimento lá de Bolsonaro, comparando as mulheres a cadelas, um desrespeito, algo que inclusive merece ação judicial em defesa dos interesses difusos de todas as mulheres pernambucanas. Então, essa coisa de botar no mesmo palanque gente de Bolsonaro e depois tentar fazer uma alusão à estrela do PT, isso é um desrespeito, Dani, à inteligência do povo de Pernambuco. Pernambuco tem história, Pernambuco vem desde o seminário de Olinda, desde a Revolução Pernambucana, Pernambuco tem um movimento sindical forte, e não é à toa que ontem, no sábado, na caminhada de Haddad aqui no Recife, a militância do Partido dos Trabalhadores vaiou copiosamente o atual governo, que fez o estupro da violência de tirar a Marília para não dar tempo a Ciro Gomes e tentar manipular a vontade do eleitor. Está havendo muita mudança, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Dani, a sua réplica. Eu concordo com você, Maurício, que essa aliança é como um grande monstro Leviatã, composto por várias partes de corpos que não é homogêneo.
Isso a gente tem refletido. A vaia que o governador sofreu ontem não foi a vaia dos amigos do Temer, como ele quis dizer. Sabemos que quem estava lá não eram os amigos do Temer. Os amigos do Temer estavam em outro palanque com o atual senador Armando Monteiro. Quem vaiou o governador foi uma militância de esquerda, e aqui está uma candidatura de esquerda falando, que vaiou por estar insatisfeito, por não aceitar mais essa vontade vinda de cima para baixo. Por isso, a gente precisa combater essas alianças que faz dessa disputa uma disputa muito desigual. Alguns partidos com muito tempo de televisão, alianças feitas para aumentar o fundo partidário. Por isso, a gente reforça a importância da reforma administrativa, sim, para enxugar esse Estado no sentido de diminuir os cargos em comissão para que a gente possa investir em política pública. O doutor Maurício quer a tréplica? Quero. Esse tema é muito importante, porque esse tema, como você faz uma campanha, você sabe, né, já indica de como você vai governar. Então, esse loteamento, que você não tem um governo, você tem vários governos, eles chamam até uma palavra que eu acho um horror, que é, fazem o loteamento das secretarias com porteiras fechadas. Ou seja, o governador, na verdade, não lidera o governo atual. Existem vários pequenos governos, várias secretarias loteadas, isso em detrimento da população, porque um recurso, em vez de chegar para educação, saúde e segurança, esse recurso se perde na ponta. No meu governo, se tiver a honra de ser votado pelos pernambucanos, eu vou reduzir logo em janeiro 30% dos cargos de confiança. Essa coisa de frota, de locadora, quem fosse deslocar a serviço público, pega um táxi, pega um transporte coletivo, pega um Uber e depois apresenta a conta. Então isso é uma sinalização que o Pernambuco precisa desburocratizar para ter mais dinheiro na ponta para melhorar a vida dos pernambucanos e pernambucanas. Bom, agora nós vamos à sua pergunta, a Dani Portela. Dani, nós estamos vendo isso. Não só essas coligações de superestruturas, sem nenhuma coerência programática, partidos que se odeiam, partidos com programas opostos, tanto na candidatura de Armando quanto na candidatura de Paulo Câmara, algo que eu estou vendo nas minhas caminhadas, nas minhas conversas com a sociedade civil, no corpo a corpo, nos grupos de WhatsApp. Apesar de toda a estrutura que eles têm, eles não conseguiram tocar o coração da população. Então eu pergunto, o que é que nós podemos fazer? As pernambucanas e os pernambucanos que não compactuam com essa forma de manipular, que não compactuam, por exemplo, com uma composição da chapa como a do atual governador, que tem o senador Jarbas e o senador Humberto, que se odeiam mutuamente, que tem as militâncias partidárias de PT, PSD, PSB e PMDB, que se odeiam mutuamente, que botam na televisão o candidato a senador Jarbas fazendo L, quando ele tinha dito que o espetáculo de Lula na prisão seria um grande espetáculo. Vale tudo pelo poder? Dani. Maurício, infelizmente, muita gente tem se desiludido com a política, tem se desencantado, e por isso a gente chama a chapa do PSOL, o nome da nossa coligação é A Esperança, Ela Não Tem Medo. Porque é preciso que a política resgate essa esperança. E essa esperança se perde nesse jogo de tornar o Estado um verdadeiro balcão de negócios. Esse modelo de político feito por marqueteiro, esse jogo do toma lá da cá, vale tudo para ganhar uma eleição, isso tem desencantado. É difícil para as pessoas compreender que projeto esse PSB tem, que tem só no S o socialista. Não pode ser socialista um governo que é encastelado, que persegue lideranças sindicais, que não dialoga com a população e que faz esse jogo de trocas. Isso que você tem visto, a gente tem assistido, a insatisfação de ver Humberto e Jarbas Vasconcelos enrolados numa mesma bandeira, é uma coisa que deixa todo mundo atônito, né? A cara de pau realmente de chegar. Por isso a gente tem que pensar também numa reforma política, porque esse modelo faz com que essa busca incessante por mais recursos, por tempo de televisão, fatiando o Estado, trocando por cargos e secretarias, leva a essa grande crise de representatividade que a gente está vivendo. Uma crise sem tamanho, porque as pessoas elas não se enxergam mais na classe política, não se sentem representadas por ela e precisamos combater veementemente isso. Princípio para uma aliança deveria ser a coerência. Quando fala que o nosso partido pode ser radical, fazer alianças curtas,
A gente fala que a base da nossa aliança não se dá apenas para uma eleição. São partidos que caminham junto na luta, nos movimentos sindicais, junto às bases, e por isso nós não somos a favor desse tipo de aliança e precisamos pensar numa reforma política, sim. Isso é urgente. Pronto, muito bem. Tem. Ah, tem. Então, eu queria dizer também isso aqui, Dani. Por isso, essa candidatura da coligação Pernambuco que você quer, ela tem uma preocupação muito grande de ter afinidade programática. Então, nós temos uma clareza política. Nós somos uma oposição à esquerda ao atual governo. Quem quiser uma oposição à direita do atual governo, tem no cardápio a candidatura do senador Armando Monteiro. Quem quiser candidaturas à esquerda, tem a opção Maurício Randes, Isabela de Roldão, Silvio Costa e Lídia Brunes. Note você, internauta, você telespectador, você ouvinte. É uma coligação que tem 2 homens e 2 mulheres. Maurício Randes, Isabela de Roldão, governador e vice. Lídia Brunes e Silvio Costa, candidatos a Senado. Os 4 já sinalizam uma maior participação da mulher na política e os 4 estão no campo da esquerda, no campo das políticas sociais, no campo da tentativa de construir uma nova política em Pernambuco, que é o que estamos fazendo. Eu quero uma réplica, só para a gente amarrar o que a gente está dizendo. Eu concordo que a gente precisa fazer candidaturas à esquerda, uma oposição de fato. Eu também me apresento, Maurício, como uma alternativa à esquerda. O PSOL é um partido que é considerado novo, é um partido que tem 14 anos, mas é um partido que está na sua 7ª eleição. Temos uma bancada muito combativa, que são 6 deputados federais, que mais parecem 60. Recentemente saiu um levantamento feito pelo próprio Congresso, chamado Congresso em Foco, onde 100% da nossa bancada foi citada entre os melhores deputados do país. Numa bancada de 513, 6 terem destaque, é por ser um partido coerente, que apresenta um enfrentamento de fato. Nós fazemos oposição a Paulo Câmara Armando nas ruas e nas lutas. Fazemos essa oposição contra a reforma trabalhista, estávamos na rua contra a reforma da Previdência, contra a PEC que limita os gastos, porque é um partido de muitas lutas e por isso nós estamos nessa eleição de 2018. Muito bem. Agora nós vamos para outra pergunta. Segunda rodada de perguntas. Então, pode ser com o Dani Portela para o doutor Maurício de novo. Maurício, a violência é algo que tem chamado muita atenção. Eu, como advogada, advogo muito contra a violência doméstica contra as mulheres. E por onde eu tenho andado, isso tem aumentado, feminicídio, violência contra a mulher, assédios. E a gente vê na contramão disso delegacias de polícias fechadas, delegacias de mulheres não funcionando em regime de plantão. No seu governo, como você pretende tratar o caos da violência diante do suposto pacto que foi feito pela vida? E a gente continua se perguntando, pela vida de quem? Já que a nossa juventude pobre, negra, periférica, as mulheres continuam sofrendo nesse governo que bateu recorde de violência em 2017. Isso pode, Dani? Não pode. São delegacias especializadas para as mulheres, o que em sua criação representa um avanço, mas que não estão funcionando. Porque não basta você ter uma delegacia, você tem que funcionar ali onde realmente as mulheres que estão sofrendo violência, só esse mês foram 3.000 casos de violência, foram 7 feminicídios, uma coisa horrorosa. E aí quando as mulheres mais são violentadas ou agredidas e precisam da força do Estado, ela bate lá na delegacia, a delegacia está fechada. Então, se eu tiver a honra de governar Pernambuco, eu vou ter um programa, não só de qualificação estrutural e ampliação dessas delegacias para as mulheres, como nós vamos fazer um grande programa de capacitação dos agentes, dos delegados, para que as mulheres não sofram uma repetição da violência. Às vezes, quando vão prestar queixa, sofrem mais repetição da violência. E nessas delegacias que eu vou expandir, qualificar, estruturar, eu vou colocar também, dentro do seu objeto, a recepção das queixas contra a violência à comunidade LGBTI. Uma pessoa que se for trans, nessa sociedade pernambucana, um estado ainda muito machista, e ontem nós vimos na avenida, na campanha de Bolsonaro, uma coisa horrorosa. Agressão às mulheres, agressão à comunidade LGBTI, o preconceito
que traz tanta infelicidade para as pessoas e que diminui a qualidade do ser humano que expressa aquele preconceito. Então, no eventual governo Maurício Randes, nós vamos ter uma capacitação grande, treinamento das pessoas, estruturação das delegacias que vão ser transformadas em delegacia de proteção à mulher e à comunidade LGBTI. E você está certa, Dani, essas delegacias têm que funcionar 24 horas, sobretudo nos fins de semana, onde pela bebida e pela falta a pessoa não está trabalhando, né, tá de lazer, fica em casa, aumenta os crimes de proximidade que violentam as mulheres e a comunidade homossexual. O governo Maurício, isso vai mudar. Dani, por favor. Olha, isso é urgente, porque violência é falar sobre a nossa vida, não só sobre a vida das mulheres, mas sobre a vida de todas as pessoas. Primeiro, nós temos uma proposta que é investir numa inversão do modelo de segurança pública. Falar em um outro modelo de segurança pública, no enfrentamento da violência, é falar num outro modelo de cárcere, é falar numa outra política de drogas, porque drogas, infelizmente, têm sido tratadas apenas como uma questão de polícia, mas é uma questão de política, sim. Pensar na segurança pública é pensar numa prevenção, é voltar a investir em inteligência. Por isso, nós temos propostas para investir na inteligência para a resolução dos crimes. Em relação à mulher, precisamos sim de delegacias especializadas, mas de um atendimento que seja diferenciado. Ainda ontem estive na delegacia da mulher e é triste ver a dupla vitimização. É vítima quando sofre violência e é vítima pelo péssimo atendimento que prestam essas delegacias. Precisamos qualidade para mulheres, para a população LGBT, com certeza. Pronto, e agora vamos para a tréplica. Eu imagino, nesses debates que fiz debates com os delegados, agentes de polícia, corpo de bombeiros, entidades da sociedade civil, um momento eleitoral é um momento muito rico. Não é apenas a questão da quantidade de voto, mas é a qualidade do debate, é você refletir com a sociedade e dar canais de expressão da sociedade. Então, nós candidatos, nós aqui estamos para exprimir também as necessidades da sociedade. E sabe por que esse governo é tão insatisfatório? Porque é um governo que se burocratizou, é um governo da política convencional. Essas duas grandes estruturas, essas duas grandes candidaturas, são políticos convencionais, que dialogam, sabe com quem? Com seus assessores, que são indicados, sabe por quem? Por partidos convencionais. Essa política envelheceu. Por isso que Pernambuco está tão desanimado e está precisando de esperança. E nós estamos aqui apresentando uma alternativa à população de Pernambuco. Não se deixe enganar por pesquisa, não se deixe enganar por superestruturas, por militância paga. Isso é a velha política. Vamos construir um novo Pernambuco. Agora é a tréplica. Maurício. Pergunte agora para Dani Portela. Perfeito. Eu vou perguntar, Dani, sobre saúde. Tenho visitado as unidades de saúde, tenho feito uma campanha com muitos profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, de combate à anemia, que são pessoas que trabalham lá na base, na prevenção da saúde, visitando as comunidades. Tenho feito uma campanha dialogando muito também com outros profissionais de saúde, como os enfermeiros, os profissionais de enfermagem, os técnicos de enfermagem, auxiliares, parteiras. Tenho visitado as comunidades, as unidades de saúde. A saúde de Pernambuco está um horror. Isso pode? Não pode. Isso tem que ser mudado. E aí eu pergunto a você, quais são as propostas da sua coligação para tirar a saúde pública de Pernambuco da UTI que foi deixada pelo atual governo? Maurício, realmente a saúde é um caos. E a gente tem falado muito da saúde, fazendo uma analogia com uma bicicleta. A roda traseira é a prevenção, a dianteira é o tratamento. E hoje a gente investe pouco em prevenção e muito em tratamento. Então, no governo do PSOL, no governo de esquerda, no governo de uma mulher, a gente tem que dar atenção, investir em atenção básica à saúde, equilibrar essa conta como forma de diminuir os atendimentos de média e alta complexidade. Também precisamos tratar como tema de saúde e não simplesmente de infraestrutura a questão do saneamento básico. É uma medida urgente de saúde preventiva. Você viu o surto da Zika vírus há 2 anos atrás, em 2016. O meu pai morreu de chikungunya, vítima desse surto, por descaso do governo do Estado, e onde morava a maioria dessas mães que tiveram bebês com microcefalia no Estado. A maioria morava em áreas sem saneamento básico, sem condições mínimas. E a gente precisa falar sobre isso. Mortalidade infantil voltando, doenças erradicadas voltando. E onde estão essas pessoas que estão contraindo? Elas não estão na beira da praia, a maioria está na beira da maré, na beira do mangue e com canais abertos. Então a gente precisa pensar em saneamento básico como medida
para a saúde. Também precisamos, é urgente, abrir a caixa preta das OS. Não é simplesmente acabar a OS, é entender esse sistema onde o salário dos diretores é muito díspare com a maioria da classe médica, dos profissionais que trabalham em saúde. A gente precisa pensar numa gestão hospitalar que atenda a todos, que a saúde seja pública, acabar com essa farra das pessoas precisarem de político, de vereador para conseguir acesso a uma cirurgia, acesso a um exame. A gente vê um descaso com a saúde pública, um canteiro de obra de hospitais inconclusos, o Hospital do Sertão, o Hospital da Mulher da região do Agreste. Precisamos retomar e entender isso como um bem público primordial, que é da nossa vida que a gente está falando. Doutor Maurício. Em respeito à inteligência do povo de Pernambuco, em respeito à saúde pública daquelas pessoas que não têm plano de saúde e precisam do SUS, nós temos que mudar o modelo de gestão. Então, a gestão precisa ser feita com mais eficiência. Por exemplo, você pega as unidades de saúde do Estado, quaisquer que sejam, hospitais e outras unidades. Cada um tem um sistema de gestão, tem um software de gestão. Eles não se comunicam entre si. Então, se eu tiver a honra de governar Pernambuco, eu vou promover a integração dos sistemas de gestão de todas as unidades de saúde. Depois, vamos criar o prontuário eletrônico para cada paciente do SUS. O Ministério da Saúde diz que isso aumenta em 20% a produtividade. Depois, em diálogo, e fui advogado dos sindicatos de servidores durante a maior parte da minha vida profissional, eu vou realmente dialogar, mas não é esse diálogo de faz de conta, autoritário, a Casa Grande impondo, não. Vai ser um diálogo fraterno, solidário, aberto com os servidores. E vou fazer já no primeiro mês do governo um grande mutirão para desafogar as filas que estão lotando as macas, com macas, os corredores dos hospitais. Muito bem. Dani? É preciso e é necessário, gente, começar concluindo essas obras inconclusas de um governo do PSB, eu repito, são 12 anos. Para quê que é mais 4 para governar? Nesses 12 anos, Pernambuco se tornou um canteiro de obras em várias áreas incompletas. O Hospital do Sertão, por exemplo, estava prometido agora para outubro e agora que começaram as obras. Faz com que centenas de pessoas se desloquem de vários municípios do Sertão para se tratar em Caruaru ou para se tratar em Recife, para fazer hemodiálise, que é um procedimento relativamente simples, quimioterapia. Então, a gente precisa não sair simplesmente construindo mais hospitais, mas cumprir a promessa. No governo do PSOL é um governo que dialoga com a população, mas é um governo que tem palavra. A gente precisa cumprir com o que promete e isso não tem acontecido. É primordial concluir essas obras e investir também na saúde da população idosa, já que a nossa população está envelhecendo e a gente tem poucos programas para essa categoria da população. Bem, meus amigos, nós agora vamos para os comerciais, para os breaks comerciais, e daqui a pouco a gente volta, já agora com os jornalistas fazendo as perguntas aos candidatos.